Quer dizer que o seu Jair Messias Bolsonaro foi ao templo de Aparecida no dia 12 de outubro, mas ele não é evangélico? Vamos conversar sobre isso? Então, para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você chegou agora, já se inscreve no canal, deixa um like para ajudar o canal a crescer, porque se o canal cresce, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. Estamos combinados? Pessoalzinho, vocês viram, eu acho que no sábado, as imagens do Jair Bolsonaro na Basílica de Aparecida, em Aparecida, aqui em São Paulo, nas comemorações do dia 12 de outubro. É interessante porque, assim, ele se diz evangélico, né? Ele tem imagens no Rio Jordão sendo batizado, ele, por exemplo, participa da Marcha para Jesus, que não é um movimento, assim, evangélico, mas é um movimento feito pelas igrejas evangélicas, e que ele vai lá mesmo fazendo arminha com a mão, mas ele vai. Ele também já esteve numa igreja fazendo oração, imposição de mão assim sobre o estômago, para quem tivesse com algum problema no estômago. Isso 4 meses antes da facada, era uma igreja evangélica. Ele já disse que queria eleger um ministro que fosse terrivelmente evangélico, né? Ele ia indicar um ministro terrivelmente evangélico. Mas é interessante porque dia 12 de outubro, onde que ele estava? Na Basílica de Aparecida, que é um lugar que é extremamente importante para os católicos, mas é onde um evangélico jamais iria. Eu estou bem à vontade para falar sobre isso, porque assim, eu não tenho religião nenhuma, eu não sigo religião nenhuma, então eu não estou defendendo nenhum lado aqui, não é essa a minha intenção. O que eu queria comentar com vocês é que, para e pensa, no momento em que a popularidade de um político começa a derreter, ninguém imaginava que isso fosse acontecer tão rápido. Desse jeito, é o presidente mais mal avaliado da história. O que ele faz? Ele vai para um lugar, num feriado, em que vai estar lotado de fiéis, e o político ele não vê essas pessoas como fiéis, ele vê como eleitores. Então ele vai lá simplesmente para tentar ganhar um pouco de popularidade de um público que cada vez mais ele está perdendo. Isso me faz lembrar de uma frase que é do Napoleão. Eu não sei se essa frase foi realmente dita, é uma frase clássica do Napoleão, porque o Napoleão se dizia que ele era ateu, e a frase clássica dele é: eu não preciso de Deus para governar, eu só preciso dos bispos. E na verdade isso faz muito sentido, né? Porque um líder religioso é visto pelo fiel dele como um enviado de Deus, como uma pessoa especial, uma pessoa portadora de uma verdade divina. Então, normalmente, o que o líder religioso manda o fiel fazer, o fiel faz. Os políticos sempre tentam grudar num líder religioso, às vezes até o líder religioso se torna político, para usar essas pessoas não como fiéis, não no sentido religioso, mas usar o título de eleitor delas, né, para usar esses votos a seu favor. Então você tem, por exemplo, situações que eu considero bizarras, assim, de cidades, municípios que dão isenção para igrejas de IPTU, tem município que dá isenção para a igreja de conta de água e de luz, imposto de renda, assim, eles já não pagam. Então, por exemplo, se você importar um carro no nome da empresa, a igreja tem que ser uma empresa registrada no cartório. Se você importa um carro, uma Ferrari, um carro de luxo, na pessoa jurídica da empresa, você não vai pagar imposto de importação. Então, todas essas prerrogativas seriam inaceitáveis para qualquer ramo de atividade. Você ia falar, por que esse pessoal tem esse privilégio? Mas a igreja sempre tem. E tem por quê? Porque o líder religioso exerce uma influência sobre várias pessoas e isso interessa para o político. Por isso que foi criado o Estado laico, para você ter essa separação. Na França, por exemplo, não existem feriados religiosos. Na Inglaterra, o Natal não é feriado. Eles têm o Boxing Day, o feriado é no dia 26. Por que eles fazem isso? Para não ter o feriado associado a uma data religiosa. Então, o dia 26, por que é dia 26? Para não ser no dia 25. Para você ter um feriado ali perto, é praticamente a mesma coisa, mas não ter no dia da sua religião. Se não, por exemplo, se eu tenho um feriado para a sua religião, eu vou ter feriado para a religião dele, para aquela religião, para aquela, como é que fica? Então esses países, eles não têm feriados religiosos. Mas aqui a gente ainda tem. E isso serve de palanque para esses políticos que estão precisando de popularidade irem lá se expor para serem filmados, para serem fotografados. Eu fico assim chateado mesmo quando eu vejo, por exemplo, vou mudar até de exemplo, não é mais o Bolsonaro, o Luciano Huck.
Todo final de ano, se você liga no programa do Luciano Huck, ele vai estar de branco, numa praia qualquer, fazendo um programa de fim de ano e tal. No final ele pega um barquinho, entra no mar e joga oferendas para Iemanjá. É muito bonito, mas isso é um ritual, é uma cerimônia que faz parte de uma religião específica. E ele é judeu, né? Então, assim, claramente o que ele está fazendo para ele não tem nenhum significado. Quem é fã dele pode dizer, não, mas ele tem significado sim para ele, porque ele é uma pessoa espiritualizada, ele é uma pessoa preocupada com as várias religiões. Gente, se você se preocupar com uma religião, você se dedica àquela religião. Não dá para você só se preocupar com essa religião no ano novo. O que ele está fazendo ali simplesmente é gerar imagens bonitas para o programa de fim de ano dele. É apenas isso, ele está fazendo isso por dinheiro. Então ele usa a fé das pessoas, ele usa o que ele acha de bonitinho de cada religião para ganhar dinheiro. Às vezes, eu já falei para vocês, eu sou professor de inglês e de francês. A pessoa chega para mim e fala, poxa, aquelas igrejas em Nova York que tem aqueles negão cantando, tocando música, não sei o quê. Eu queria ver um culto daqueles lá, como é que faz? Gente, eu fico chateado quando eu ouço uma coisa dessa, porque assim, eu não tenho religião, mas eu acho chato quando uma pessoa quer ir à religião do outro para ver um show. Porque a pessoa que está lá, está indo lá por um motivo, ela está indo lá porque aquilo é importante para ela. Né? Então não é para turista ir lá para tirar foto, cantar e dançar. Isso eu acho tipo de desrespeito, sabe? Eu não acho que política tem que estar metida com religião, eu não acho que religião tem que ser usada com objetivos políticos, mas eu acho que no lugar dela, tudo bem, deixa a religião lá. Eu não sou contra a religião no âmbito religioso. Eu sou contra a religião quando ela quer entrar na aula de ciência para ensinar criacionismo. Quando a religião quer entrar na aula de ciência para ensinar que a Terra é plana. Aí eu sou contra, não porque é religião, sabe? Eu sou contra porque não é ciência. Se não é ciência, não tem que estar na aula de ciência, não tem que estar naquele espaço ali. No ambiente religioso, ele faça. Se na religião dele, por exemplo, é contra o divórcio, não tem problema. Ele recomenda para os fiéis dele que não divorciem, que o casamento é para sempre. Mas não querer defender uma lei contra o divórcio, uma lei que é para a sociedade civil. A lei é feita para todos. Então, dentro do próprio ambiente, eu não sou contra, fique lá. O que eu sou contra é no ambiente coletivo, você querer levar os princípios da sua religião para todo mundo. Aí eu sou contra. Por isso que eu sou a favor do Estado laico. Basicamente, a só mensagem que eu queria deixar para você é: abram o olho com esses políticos que aproveitam datas religiosas para tentar ganhar um pouquinho de popularidade. Isso é típico, eu não posso dizer a palavra aqui. Sabe, aquelas palavras assim que começam com C e terminam com analha? Eu não posso falar aqui. Mas é típico desse tipo de gente que só quer se beneficiar, só quer usufruir, só quer chamar aquelas pessoas que estão lá de trouxas. Basicamente é para isso que serve. Valeu? Muito obrigado e eu já fui.